Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. Trago para vocês mais um vídeo com algumas informações a respeito do Corinthians. Vocês acompanham sempre aqui todas as informações e atualizações a respeito do Timão aqui no nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. E trago para vocês mais um cortezinho aí, trazendo tudo que há de mais atualizado a respeito do Timão aí, né? Separei um cortezinho aí do Gazeta Esportiva do UOL. Espero que vocês gostem, vamos acompanhar juntos aí. E não se esqueçam, antes de soltar o vídeo para vocês, eu quero que vocês se inscrevam no canal aí e ativem o sininho de notificação para vocês não estarem perdendo nada que eu trago para vocês a respeito do Timão. Agora bora pro vídeo. Dorival comentou sobre o meio-campista Coronado, que ficou no banco o tempo todinho diante do Novo Horizontino. Nós pensamos foi o sentido de termos uma equipe fisicamente inteira em campo. Até porque nós percebemos no jogo do final de semana o desgaste, as dificuldades que nós tivemos, até porque alguns jogadores já tinham ali 6, 7 partidas em sequência, e isso para mim também contribuiu para que não tivéssemos um jogo dentro de uma normalidade. O Flamengo fez uma grande apresentação e naturalmente não se pode apagar o resultado. Acima de tudo, foi uma equipe que sentiu algumas dificuldades e eu tinha que tomar uma atitude, sendo que hoje nós teríamos um jogo ainda mais veloz, um jogo que exigiria uma vitalidade muito grande, uma entrega, e eu acho que isso nós tivemos. A equipe se comportou muito bem, a equipe disputou até o último momento, valorizou sobremaneira os momentos em que teve posse de bola. Lógico que ainda nós precisamos caminhar muito, mas foi importante, alguns jogadores tiveram uma oportunidade. Os nossos campeonatos são muito complicados, difíceis, nem sempre nós vamos manter equipes, então é um aviso já que eu deixo aqui para que amanhã, tá trocando, não encontrou uma equipe, não é isso não. A gente troca geralmente porque para que não aconteça o que nós vimos aí no jogo anterior. Nós precisamos de uma equipe com força, com atitude, e isso só se consegue se você buscar algumas alterações. Gostou, né? Imagino que você tenha gostado. Não, na realidade, o que o Dorival está precisando nesse exato momento é conhecer o elenco. Conhecer o elenco. Ele já viu contra o Flamengo com quem ele pode contar e com quem ele não pode contar. Agora, esses jogadores que entraram nesse jogo, Charles, Thales, Hector, são jogadores que precisam apresentar coisa a mais. Sim. Precisam, Alex Santana, são jogadores que precisam dar a mais, até porque o treinador chegando agora, ele vai ter que saber com quem ele pode contar. E na realidade o Dorival hoje, ele sabe que ele precisa de reforços ainda mais no setor ali defensivo. Então ele já coloca o Kaká, ele quer saber, entender a que ponto o Kaká está, entre outros jogadores. Mas eu acho válido até porque o treinador precisa saber mais uma vez com quem ele tem que contar. Ô Alex, já deu para ver alguma coisa de Dorival Júnior aí nesse time do Corinthians? Tem que ir devagar, né? Assim, para um técnico quando ele estreia, vencer o jogo é um passo bem legal para ele ter a sequência desse começo de trabalho sendo feita com mais tranquilidade, né? Então, já pensou o Dorival estreia lá em Novo Horizonte tomando de 2-0? Seria já ruim para ele. E depois pegar o Internacional. Depois pegar o Internacional. Depois seria uma volta difícil para receber o Novo Horizontino. Já pensou cair fora precocemente também de uma Copa do Brasil? Não seria legal. Então, estrear com uma vitória contra um time que sempre foi encardido, jogar lá em Novo Horizonte sempre foi complicado para qualquer time grande. Raramente você vai ver alguém... Nós tivemos o Eduardo Batista aqui falando do último jogo lá, como é que foi difícil. Raramente você vai ver um time grande ir lá em Novo Horizonte e golear, passar por cima, e atropelar. Até porque o Novo Horizonte teve uma chance aí clara do empate. Se fosse você fazia, jogador. Teve. Então, assim, estrear com vitória, ainda mais sem contar com força máxima, por conta de lesões, por conta de problemas físicos, enfim, já foi muito legal. E aos poucos eu acho que o Dorival vai implementando o seu jeito de trabalhar, de escalar, de posicionar jogadores. Acho que aos poucos, não é de uma hora para outra, em 2 dias de treino, que a gente vai ver uma metamorfose no time do Corinthians. E tem outra coisa, viu, Alex? Eu gosto muito do Orlando, né, que foi interino, ficou aí algum período.
Mas quando o jogador vê diferente. o treinador chegando, Sim. a resposta é outra. Peso, né? A resposta, ou seja, ele precisa mostrar algo mais. Ele precisa mostrar para o novo treinador, ó, eu quero jogar. Né? Então, tá tendo umas oportunidades. Sim. Ninguém vai poder estar reclamando aí se não tiver oportunidade para jogar, né, seu Igor Coronado? Daqui a pouquinho a gente vai falar disso. O Dorival também, ele mexeu um pouquinho no esquema, você viu? Botou mais 4 caras ali no meio de campo, deu uma povoada legal. Mas não tem ele jeito, já né? tá fazendo o jeito dele ali. Mas tá certo, né? É. Onde o time mostrou mais fragilidade? Defensivo. Perdendo o meio campo e na Isso. defesa, quando a bola estourava lá, não tinha qualidade para evitar gols. E aí ele tá tentando começar não pela é nem defesa. perdendo o meio campo, Alex. É posicionar esses Também. jogadores de meio campo e defesa. Porque os jogadores do meio campo estão muito em cima dos defensores. Sai um pouquinho mais, Isso. dá um pouquinho mais, dá um fôlego a mais para os defensores, diminui a marcação. E é isso que a gente não está vendo no Corinthians com o Ramon. Agora vamos ver quanto tempo que o Dorival vai demorar e para encaixar mesmo de vez. Eu acho que o Dorival vai fazer um bom trabalho no Corinthians. Mas vamos dar tempo pro homem. Vamos dar tempo para ele. Sim. Depois do jogo, o Dorival Júnior falou também sobre as chances do Corinthians de buscar mais um título nesse ano. Tá na tela. Nós temos que ter a consciência que o momento é um momento instável, é um momento de dificuldades, mas não quer dizer que a equipe não tenha qualidades, até porque um mês atrás estava sendo aí campeã do estado. E não é para qualquer uma. A maneira como a equipe do Corinthians jogou a competição toda, eu acho que nós temos que só que enaltecer e observarmos que teve qualidade, teve comprometimento, teve um padrão, teve um equilíbrio. Eu acho que todos os componentes necessários aí para que tenhamos uma equipe competitiva. Eu acho que nós estamos em várias competições. Eu volto a colocar que o que nós temos que fazer é tentarmos ir caminhando em cada uma delas, logicamente que com equilíbrio. Sabemos que a equipe vai alternar, como todas as equipes do futebol brasileiro, pela sequência, pelo número de jogos, pelas distâncias que enfrentaremos, mas eu acho que é uma dificuldade que todas terão. Naturalmente, aquelas que conseguem passar fases vão tendo uma dificuldade ainda maior, mas é tudo que nós queremos. É passarmos fases para que possamos estar mais próximos aí das primeiras colocações. Eu não sei se os senhores se lembram, quando o Dorival chegou no São Paulo, em 2023, ele falou, aqui esse time tem elenco para ser campeão. E acabou, depois o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Vocês acham que ele está adotando a mesma estratégia agora no Corinthians, ou o Corinthians, de fato, é um time mais encorpado do que aquele São Paulo, por exemplo, lá de 2023? Eu gosto desse Corinthians, até porque nós já pudemos ver no ano passado. Nós pudemos ver. Foi campeão esse ano. também. Nós pudemos ver o ano passado. Não, mas o ano passado jogou um futebol melhor, né? Ou com o Garro ali. Sim. Então, com o Garro dá uma outra dinâmica. Então, é um time que tem qualidade, tem bons jogadores. O maior problema no Corinthians é a parte organizacional. Então, organizar o setor de meio campo, defesa e ataque. Então, o Dorival tem experiência. Como o Alex gosta de falar, né? O Abel conhece o futebol brasileiro, o Dorival conhece o futebol brasileiro. Sentia a cutucadinha aí você, hein, Alex Villa? O que é isso? Não, mas cada um tem sua opinião. E claro, conhece mesmo. O Dorival conhece o futebol brasileiro, mas quando teve a oportunidade de dirigir a seleção, não conseguiu driblar os obstáculos, as dificuldades. Ele não conseguiu fazer o time Qualquer jogar. um vai ter ali. Eu sei que qualquer um vai ter, mas alguém tem que ir lá. Alguém vai ter que ocupar essa posição. Então a pergunta agora é quem será o indicado para ocupar a posição que era do Dorival? Alguém vai ter que assumir. E claro que quem assumir vai encontrar uma baita dificuldade para fazer o time andar. É óbvio isso. Mas, de qualquer maneira, alguém tem que ser técnico. Não existe o Brasil jogar sem alguém comandando o time ali na beira do campo. Por isso que a gente fala, o Dorival não deu certo na seleção, mas continua sendo um belo técnico e era o técnico a ser buscado no mercado por um time grande. E a pergunta, pode ser campeão o Corinthians? Pode, de um mata-mata, sim, pode. Não, o Dorival, técnico de clube, ele é, assim, um fenômeno. Para mim, na minha opinião, é um cara que conhece muito o futebol brasileiro. A seleção talvez estava um
pouquinho acima, assim, do que ele poderia dar ali naquele momento. Mas de clube ele manja as muito. justificativas que ele deu, que acabava o jogo, cada um já ia embora pro seu país. Sempre foi assim. Então, sempre foi, Dorival. assim. Então isso não pode ser usado Sempre como foi assim. justificativa para não ter tido êxito como treinador da seleção. Sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Agora, entendeu? o glorioso Paulo Sérgio, campeão do que o Corinthians pode ser esse ano? Então, cara, Já foi campeão paulista. Qual outro título que o Timão pode buscar na sua... Se focar nas Copas, eu creio que tem grandes chances. É isso aí. Agora, no Campeonato Brasileiro eu já acho mais difícil. Brasileiro. Eu já acho mais difícil. Eu acho que o Flamengo, o Palmeiras e o Internacional estão na frente. E aí, Alex? Eu achava muito, de verdade, que a Sul-Americana poderia ser um título a ser buscado, mas o Corinthians tropeçou no começo e a gente sabe que pelo regulamento da Sul-Americana, um de cada grupo apenas se classifica e apesar de ter vencido a última partida, ainda está complicada a classificação. Tem a possibilidade de se classificar em segundo e ainda poder fazer uma repescagem contra quem vier da Libertadores. E se classificar em segundo, aí segura o Corinthians. Então, mas pode ser que aconteça. Mas por quê? Porque aí ninguém para? Ninguém para. Aí ninguém para. Sim, pode ser que aconteça. Né? Agora, eu acho assim, ou Sul-Americana ou uma Copa do Brasil. Passando disso, eu concordo com o Paulo Sérgio. No Campeonato Brasileiro, eu acho quase impossível. Copa do Brasil é complicado, hein? Também é complicado. Nossa, é muito Tudo é time difícil. bom. Mas se tiver competições pra gente falar, quais são as competições que o Corinthians teria mais possibilidades de chegar? Seriam essas duas, na minha opinião. Copa do Brasil e Sul-Americana. Embora seja muito difícil também. Dorival comentou sobre o meio-campista Coronado, que ficou no banco o tempo todinho diante do Novo Horizontino. Veja aí o que o treinador explicou. Nós vamos dar tempo para que ele possa buscar o seu melhor e, acima de tudo, ter as oportunidades. Eu tive uma conversa com alguns jogadores, entre eles o próprio, e deixei bem claro que quero contar com o atleta desde que ele me mostre em campo que esteja pedindo passagem. E eu confio muito que ele possa, querendo, da forma como ele me posicionou, que encontrará aí o melhor caminho. É um jogador que tem qualidades, não está aqui por um acaso, e nós temos que aproveitá-lo sim e tentarmos tirar o máximo de um atleta como esse. Tá aí, Paulo. Disserte então sobre Igor Coronado no Corinthians. Você já estava falando um pouquinho, agora pode falar o que você acha. Acho que ele vai fazer um belo trio com o Pedro Henrique e Pedro Raul. Lá no Ceará. E lá do Ceará, com o Igor Coronado. É um jogador que tem qualidade, mas, cara, em termos de Corinthians, eu acho que não dá mais. Não tem como usar ele? Não dá mais. Não deu certo. Todo mundo esperava, o Garro tá jogando, não tem espaço. Agora o Garro não tá jogando, tá com espaço aí. Aí joga, dor no ombro. Não dá, aí fica de fora porque dor no ombro. Sim. Aí agora, o Dorival tá vendo tudo isso. Tanto é que deixou no banco os 90 minutos de um jogo que era para ele jogar. Mas não dá para aproveitar em nada o Alex, Cara, o Coronado? O Coronado, ele teve lampejos de bom jogador no Corinthians, né? Quando o Garro não pôde atuar em outros momentos, principalmente nesse começo de ano, no Campeonato Paulista, o Coronado teve bons jogos. Aí que depois ele se machucou também e nas oportunidades subsequentes que ele teve, quando o Garro agora ficou fora outra vez, ele não conseguiu mostrar o mesmo nível de futebol que ele já tinha mostrado antes. Então assim, jogar futebol, eu acho que ele sabe. Ele tecnicamente é bom jogador, mas eu acho que ele precisa colocar na cabeça que ele está num Corinthians e que ele precisa aproveitar as oportunidades, fazer o máximo possível, mais do que ele imagina que possa fazer, para agarrar essas chances e mostrar para o treinador que ele tem condições de ser aproveitado. Porque se ficar nesse aí, nesse chove não molha... Não, você usou uma expressão, lampejos, não dá. Não dá. Você precisa ser constante. O treinador hoje, ele quer ver você sendo constante. Tem que agarrar e chance. Agarrar chance, ainda mais numa ausência do Garro. Claro. Titular imediato hoje no Corinthians, na ausência do Garro, quem que deveria Coronado. ser? Coronado. E não tá sendo. O que acontece? Esse rapaz, quando tava lá na Arábia, todo mundo gostava, achava, poxa, tem que trazer. Aí o Corinthians traz. E ele não consegue corresponder. Por quê? O que acontece? É que eu não sei se a Arábia também é parâmetro pra gente falar do nível de jogo lá, né? Às vezes lá ele tinha mais facilidade porque o pessoal é meio ruinzinho, mas assim... Será? Não sei,
Será? Eu acho que é. Não, né? mas, Na poxa, época ele... que eu joguei no Emirados Árabes, os caras trabalhavam e iam treinar. Mas hoje tá até o Benzema, tá lá, Paulo. Mas mesmo assim, Tá um monte vai de gente. pegar Então o o árabe. Cristiano Ronaldo tá Ué, lá. então, o Cristiano Ronaldo tá lá. O Pergunta Neymar tava lá. o cara do local lá, quanto ele ganha, o que ele faz. Ah, o que que tem? Que joga do lado do Cristiano. Futebol vocês- amador. Só tem dinheiro lá, O mas não tem futebol técnico. nosso amador aqui é melhor. Que isso? Aqui o nosso de terça? Não, vai para as várzeas aqui, A você vai nossa ver. várzea tem qualidade. Vai ver, vai tem ver na mesmo, várzea é os verdade. campeonatos É aí verdade. pegando fogo pra você ver. Nossa várzea é boa. Vai fazer um pouquinho, vai ver jogador na várzea aí também, um scout aí Ó, dos tem time de times. várzea aqui em São Paulo. Sim. Que se entrar na Série C do Campeonato Brasileiro, ganha jogo. É verdade, tem muito time bom. Porra, Muito tô time falando bom. Eu sério. fiz várias matérias aí na Várzea. Olha só. É isso, fiel. Esse é o videozinho que eu trouxe para vocês hoje aí, com algumas informações a respeito aí do Corinthians. Timão aí que teve a estreia do seu técnico Dorival Júnior aí contra o Novo Horizontino aí pela Copa do Brasil, vencendo por 1-0 o gol de Hector Hernandes. Agora temos a missão aí de jogar contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Jogo que acontece aí neste sábado, né? Timão tem sua missão aí para esse jogo do Campeonato Brasileiro aí amanhã às 18h30 contra o Internacional. E o Timão vem com força máxima aí, com certeza, para esse jogo, né? Uma vez que nesse jogo contra o Novo Horizontino, o Dorival Júnior colocou ali um time misto, né? Também, óbvio, visando ali alguns jogadores que tinham que se recuperar, né? Como o Memphis Depay, estava voltando de lesão. Mas uma coisa me intrigou nesse jogo contra o Novo Horizontino aí, e a mídia aí falou um pouco, como vocês puderam observar e quando puderam ver no vídeo que eu separei para vocês, é que o Dorival Júnior não colocou o Coronado em campo, né, contra o Novo Horizontino. O Coronado ficou no banco, ficou ali os 90 minutos no banco. Isso me intrigou um pouco porque sabíamos que o Coronado também, né, teve alguns problemas de lesão e tudo mais, mas já tinha voltado a treinar com bola e estava ali ao banco, ali na disposição do Dorival. Mas pelo que eu entendi aí, o Dorival é um técnico muito experiente, com certeza ele não vai dar espaço para o Coronado sem ter total certeza aí que ele está pronto para voltar, né? E com certeza ele estudou bastante esse time do Corinthians aí e viu que o Igor Coronado é um jogador que entra, joga 1 ou 2 jogos, lesionado. Entra, joga 1 ou 2 jogos, lesionado. Então, com certeza o Dorival não quer queimar seu cartucho aí com um jogador assim, optando assim, então, por colocar outros jogadores ali naquela posição ali, tentando substituir o Rodrigo Garro, né? Então, o Dorival aí, nesse jogo contra o Novo Horizontino aí, testou bastante jogadores ali, né? Os reservas, colocou jogadores para jogar nesse jogo aí, testando bastante e deu certo. Veio mudando bastante, já melhorou bastante a zaga, porém é muito cedo para a gente poder falar sobre todas essas questões aí, né? Mas a mídia vem elogiando aí o trabalho do Dorival até então no Corinthians. Corinthians conta também com um desfalque agora aí, com cirurgia aí do Gustavo Henrique, né? Gustavo Henrique vai ter que passar por uma cirurgia, então vai ser mais um desfalque importante nesse time do Corinthians. Bem complicado, mas temos que visar aí, pensando já na próxima janela de contratação que acontece no meio do ano. Já estamos próximos aí, então deve vir contratação boa pro Timão. O Dorival já tem nome aí no mercado já, hein? Dorival Júnior já especulou aí, tem especulações rolando que o Dorival quer que o Timão contrate aí um jogador de peso. E já tem o nome rolando por aí, né? Em breve eu trago mais informações para vocês. No mais, esse é o videozinho que eu trouxe para vocês hoje aí, espero que tenham gostado. Em breve trago uma provável escalação para o Corinthians Internacional. É só vocês se inscreverem aqui no canal que vocês vão estar acompanhando de tudo que acontece no Corinthians. Todas as notícias atualizadas vocês encontram aqui no nosso canal de notícias do Corinthians Coringão News. Mas é isso, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!